Nosso episódio começa com o nosso prota, conhecido como Kai, encontrando uma jovem mulher que aparentemente é meio anjo e demônio. Ela parece muito fraca e pede ajuda ao nosso prota, que fica sem entender a atitude dela. Afinal, por ele ser humano, isso não deveria ser algo normal, já que humanos e raças alternativas travaram uma guerra feroz entre si. Logo, Kai questiona por que ninguém se lembra do mundo real. Voltando um pouco, vemos Kai e seus colegas Asheran e Saki monitorando o cemitério. O cemitério onde demônios, raças celestiais, espíritos e feras místicas causadores da guerra das 5 raças se encontram. A obrigação deles na Federação Urza é observar este cemitério onde esses demônios foram selados. Como mais um dia comum, o cemitério não tem nenhuma mudança, voltando ao carro, Asheran o pergunta se algum demônio já escapou nos últimos 100 anos. Ele diz que não, e que o trabalho deles como agência de proteção à humanidade é garantir que isso nunca aconteça. Asheran questiona se eles são os únicos levando isso a sério, já que ao todo existem 4 cemitérios no mundo. Kai diz confiar que os outros estão levando este trabalho a sério, afinal se um demônio sair seria o início de uma catástrofe. Olha, sei não, mas duvido muito que o colega dele aí foi o único a pensar em fazer corpo mole durante 100 anos. Mais tarde, na agência, Kai, mesmo sendo um soldado de baixa patente, se encontra treinando contra um boneco de máquina do tipo fera mítica. Em uma tentativa de tirar o equilíbrio da fera, ele acaba fracassando e Saki acaba tendo que suspender seu treinamento com o boneco. Saki diz que ele anda se esforçando muito e um dia ainda vai acabar se machucando. Kai acredita que seria um treino inútil se ele não corresse o risco. Saki aposta que se ele tivesse nascido durante a Grande Guerra das 5 Raças, seu nome teria entrado para a história. Kai pensa se seria como o profeta Sid. Ele ficaria muito honrado se fosse o caso, mas reconhece que não foi feito para isso. Saki nos conta que, por mais incrível que pareça, é difícil imaginar um humano derrotando os 4 heróis, que seriam a heroína dos demônios, o herói dos celestiais, a heroína dos espíritos e o herói das feras míticas. Kai nos conta que o profeta Sid derrotou os 4 heróis usando uma espada brilhante que foi dada pelo Deus profético. Saki logo fala que não se sabe ao certo se essa história realmente aconteceu, já que não há nenhuma prova da existência do profeta, nem mesmo da sua espada, diferente dos 4 heróis que de fato existiram. Kai fala que não custa nada acreditar que alguém tão incrível realmente existiu. Deixando essa história de lado, Saki os pergunta o que eles farão para a comemoração da promoção da Jenny. Asheran pergunta se algum buquê de flores ou algo assim não é o suficiente. Saki fala que a Jenny está sendo transferida para a matriz da capital real de Urza, sendo a pessoa mais jovem a ser selecionada com apenas 17 anos. Com toda certeza, ela já vai ganhar muitos buquês de flores. Saki os pergunta se eles querem realmente que o presente deles seja algo tão comum. Kai logo recebe a seguinte mensagem de Jenny: amanhã às 10 me encontre no Terminal 9, em frente à estátua do gatinho, e mantenha esse segredo da Saki e do Asheran. Saki e Asheran acabam lendo a mensagem junto ao Kai, e o perguntam se por acaso ele não estaria em um relacionamento com a Jenny. Kai, para não ter que se explicar, diz que esta mensagem não é da Jenny e que está saindo para correr. Um tempo depois, Kai e Jenny se encontram, e a Jenny o questiona por que vir com um equipamento sendo que estava de folga. Ele a diz que isso é porque ele acaba de finalizar seu treinamento matinal. Dito isso, dali vão para as compras para comprar alguns presentes para Asheran e Saki. Jenny fala que quer dar presentes, já que será a última vez vendo aqueles dois. Kai diz que isso é exagero, já que em 2 anos ela volta como cadete para a agência. Mas por outro lado, Saki e Asheran já estarão terminando seu serviço militar e serão civis, sobrando apenas Kai e ela que continuarão sendo soldados da agência daqui a 2 anos. Apesar desse futuro triste, Kai diz a ela para não ficar pensando nisso, afinal, ela vai superar seu pai, o chefe da matriz da Urza, como já disse várias vezes a Kai. Terminando as compras, Jenny pergunta a Kai se ele tinha 10 anos quando se perdeu no cemitério dos demônios. Kai afirma e diz que foi aí que o pai dela o levou para a inspeção. Jenny fala que ficou surpresa com isso, já que ao voltar para casa, Kai falava ter visto a espada de Sid. Lá ele, hein, meus amigos. Kai não fala muito sobre isso porque ninguém acreditaria nele, mas foi nessa época que Kai colocou em sua cabeça que seu dever era não deixar que os demônios saíssem do cemitério, e é por isso que ele estará na agência daqui a 2 anos. Jenny o pergunta como ele os imagina no futuro, mas logo neste momento, o mundo ao redor de Kai parece se desfazer completamente. Uma voz surge nos dizendo que a reencarnação mundial foi ativada e está executando a substituição do mundo. Kai surge em um mundo totalmente devastado. A primeira coisa que o encontra é um demônio. O demônio sem conversa o ataca conjurando magias, mas com sua arma ele consegue cancelar as magias do demônio por causa de suas balas élficas modificadas. Kai corre para um combate corpo a corpo para se aproximar do demônio e disparar uma bala dragoniana, que reproduz a baforada das feras míticas. Apesar dessa ser a primeira batalha de verdade de Kai, ele consegue se movimentar como nos treinos, confiante que pode derrotar os demônios.
O demônio logo pergunta quem seria ele, um humano dizendo que vai derrotar os demônios? Apesar de ser um demônio, ele fala muito bem a língua humana. Isso se dá pela lógica dos demônios que a maneira mais fácil e eficaz de dar ordens a um escravo é usando o seu próprio idioma. O demônio diz que Kai tem cheiro de perigo e que vai eliminá-lo agora mesmo, mas para a sorte de Kai, Saki e Ashara aparecem para resgatá-lo em um carro. Ao resgatá-lo, Saki pergunta de qual região seria ele. Apesar deles serem colegas de trabalho, Saki e Asharan nem se lembram sequer da existência dele. Kai tenta fazer eles se lembrarem dizendo que faziam parte da mesma unidade da agência, porém Saki o informa que desconhece esse nome e que na verdade eles são da Resistência, o exército humano rebelde. Kai diz a ela que não entende o que está acontecendo e a pede para explicá-lo o que está acontecendo neste mundo. Ashara conta que houve uma guerra chamada Grande Guerra das 5 Raças há mais de 30 anos, onde a humanidade perdeu. Cidades de todo o mundo foram tomadas pelas 4 raças, e os humanos vêm correndo e se escondendo desde então. As raças seguem brigando por território e a Federação USA foi tomada pelos demônios, sendo a única opção abandonar as cidades e fugir. Kai é levado até a cidade de humanos, nas profundezas chamada Neo Vishal. Asharan conta que eles tiveram que pegar o espaço subterrâneo que ainda estava intacto e transformar em cidades. Saki diz que é assim que eles protegem os humanos e continuam lutando contra as 4 raças, se denominando a Resistência. Kai pergunta por que a humanidade perdeu a guerra. Eles o contam que um humano ganhar de demônios não tem como, e que cada raça tem um chefe a quem se referem como herói, sendo eles muito mais fortes que os outros. Ao perguntar sobre o profeta Sid, Kai percebe que ele simplesmente não existiu nesta linha do tempo. Logo à frente, a tropa principal chega ao local. Asharan explica que há outras cidades humanas por aí, e que há uma guarnição da resistência em cada uma, supervisionada pela tropa principal. Nos é dito que o comandante da resistência é um salvador para o povo da Federação Urza, sendo que este comandante a própria Jen, que Kai era tão próximo. Ele pergunta se ela não se lembra do último encontro que tiveram e as compras que fizeram. Jen fala que ele a está confundindo com outra pessoa e que está com pressa para uma reunião. Não parando por aí, Kai a questiona por que ela está usando vestimentas masculinas e se passando por homem. Antes que Kai continue, ele é impedido por Falin, um dos soldados de Jen. Ashara disse a ele que é melhor ele ir descansar por hoje e que empresta seu quarto a ele. Kai passa a noite analisando a documentação, mas os únicos registros que faltam são os dele e do profeta Sid. Mas outra coisa também é peculiar nos documentos. Já que os demônios não foram derrotados, por que a existência de cemitérios para selar as 4 raças? Na manhã seguinte, Kai pede emprestado as chaves do carro a Ashara, e ele o empresta na maior naturalidade possível. Sério, qual é desse cara? Kai vai direto para a localização de um dos cemitérios olhar de perto. Chegando lá, ele percebe que a pedra de bloqueio foi removida do cemitério. Entrando mais adentro do cemitério, Kai consegue ver a espada de Sid bem próxima a ele. Ao encostar na espada de Sid, uma voz é ativada, dizendo a ele: "Você que foi envolvido pelo ódio do destino, não abandone esta espada. Chave de coordenadas do mundo, o detentor do código." Logo após isso, Kai é transportado para um local com uma garota meio demônio e anjo presa a várias correntes, pedindo ajuda para se soltar. A jovem mulher conta a Kai que se chama Rini e o pede para soltar ela das correntes. Apesar de correr o risco de ser atacado ao libertar ela, Kai a ajuda, mas percebe que seus ataques não conseguem fazer danos à corrente. Porém, ao usar a espada de Sid, ele as corta facilmente. Estando com liberdade novamente, Rini confunde Kai com um dos demônios de Vanessa, a heroína dos demônios, e começa a atacá-lo ferozmente. Kai escuta uma voz, o dizendo que ele pode partir o destino. Dito isso, ele corta a magia de Rini com facilidade. Após isso, Kai a explica que é um humano e não fará mal a ela. Rini pede desculpas e diz que atacou ele por ter um rancor contra os demônios. Kai então a pergunta qual seria sua raça. Contudo, ela o agradece por ser salva, mas não dirá nada sobre sua raça. Com isso, Kai a pergunta então sobre o lugar onde estão. Rini diz que estava lutando contra Vanessa e quando se deu conta estava presa ali. Kai fica surpreso com sua força para lutar contra um dos heróis. No mesmo momento, vemos uma fenda se abrindo com uma criatura anunciando que a entidade de destino singular despertou, com um nível de ameaça para o mundo como o pior, e os ataca sem hesitar. Em um ato de desespero, eles tentam fugir, mas Rini é capturada. Ao ver isso, Kai toma coragem e usa a espada para salvá-la mais uma vez, com um golpe capaz de abrir uma fenda para os tirar daquele lugar. Rini o agradece por ter salvo ela novamente. Ela conta que ninguém nunca fez algo assim por ela. Todas as raças a renegaram, e os demônios a chamam de abominação. Por isso o rancor com eles. Kai conta que ele entende seu lado, já que ninguém se lembra dele e que está sozinho neste mundo. Ele conta a história que conhece e como este mundo está ao contrário. Rini diz não entender isso, já que na sua luta contra Vanessa, os humanos estavam para ganhar com um herói ao seu lado. Kai acha que eles vieram da mesma linha da história. Assim, eles viram companheiros. Saindo dali, Kai pergunta a Rini se ela não quer vir para a cidade com ele. Apesar de Rini não conseguir confiar em ninguém, ela aceita o convite, já que Kai estará junto a ela.
Kai nos conta que foi um dia cansativo apesar de Rini conseguir esconder suas asas. Ela continua chamando muita atenção. Ao se deitar, Rini não entende como os demônios levaram a melhor. Kai a conta que esta provavelmente é uma linha de história alternativa, e espera que haja um meio deles voltarem para a original. Na madrugada, Rini o acorda dizendo que há demônios na cidade. Kai percebe que não há ninguém que consiga o salvar, e diz que talvez neste mundo possa imitar Sid. Após isso, Saki e Asharan são salvos por ele, assim travando uma luta contra os demônios e com o suporte de Rini para os derrotar. Ao ver ele lutando, seus amigos ficam curiosos sobre sua força. Ele explica que isso é porque ele vem de uma realidade onde os humanos ganham dos demônios. Saki o convida para ir até o CG da Resistência, dizendo que pela sua força, Jen com certeza vai escutá-lo. No caminho, Kai descobre que Jen tomou o lugar de seu pai após um ferimento de batalha. Chegando no QG, Kai conta sua história, mas ninguém consegue confiar nele. Ele até reforça, dizendo conhecer o pai e a avó de Jen, os chamando pelo seu apelido. Mas de nada adianta, assim encerrando a reunião. Mais tarde, Falin aparece dizendo que Jen quer conversar com ele. Então Jen aparece sem seu traje masculino e diz confiar em partes na história de Kai. Isso se dá por ele saber os apelidos de seu pai e avô. Apesar da história, Jen reconhece sua força e pede ajuda para combater os demônios que agora sabem da localização da cidade. Rini os interrompem dizendo que isso não ajudará em nada, pois agora sempre virão mais demônios. Então Kai conta seu plano de atacar a capital real e derrotar Vanessa. Jen fala que isso apenas resultaria em baixas, mas Kai a tranquiliza, dizendo que serão apenas ele e Rini de frente contra Vanessa. Kai conta que tentará replicar a história de seu mundo a derrotando, e que apesar de vir de outro mundo, ele vai se arriscar a este nível pela versão de seus amigos que estão aqui, pois não conseguiria se perdoar se os deixá-los na pior. Então eles planejam a entrada na capital real por um túnel secreto no subsolo, de conhecimento apenas da família real. Jen questiona porque não sabia dessa informação. Palinha diz que seu pai a pediu para manter isso em segredo, para que ela não tentasse nenhum plano maluco contra Vanessa, assim a protegendo. Um tempo se passa, e vemos Rini dizendo que odeia todas as raças, e ainda mais a si mesma, já que ela é a junção de todas elas. Mas nem por isso, Kai a rejeitou, e por isso confia muito nele. Agora a caminho, Saki nos explica que enquanto um grupo vai manter os demônios distraídos, o outro vai resgatar os humanos e derrotar Vanessa. E o que a preocupa é que o grupo para derrotar a Vanessa são eles 4. Kai diz que escolheu eles, pois são os únicos que conseguem confiar para isso. Rapaz, eu acho que é nesses momentos aqui que eles se odeiam por ter salvado ele do demônio, na moral mesmo. Ele também diz que por humanos não terem habilidades mágicas, será mais difícil para os demônios sentirem sua presença. Chegando na entrada, Jen faz um discurso para encorajar todos e partem para o ataque na capital real. Logo vemos um grupo grande de demônios. Um deles tenta atacar Kai, que rapidamente cancela sua magia e o finaliza com um ataque corpo a corpo. Porém, os números só aumentam, e para dar conta deles, vemos Rini lançando sua magia enquanto Kai finge usar uma de suas munições para não chamar a atenção sobre ela, assim derrotando o grupo inteiro de demônios. Feito isso, eles começam a busca pela Vanessa e o resgate dos humanos presos. No meio do caminho, Falin fala que desconfia que aquele golpe não foi uma das balas de Kai, mas é interrompida por um Impi, um demônio que invoca outro de escala muito maior. O demônio aparece e agarra um dos soldados, mas Falin corta seus dedos no mesmo instante e diz que será seu oponente, assim deixando o resto do grupo livre para seguir em frente. No próximo andar, Jen avança e acaba caindo em uma armadilha mágica. Mas graças ao seu traje élfico, ela é praticamente imune a magias, e decide enfrentar aquele demônio com seu grupo, deixando o grupo de Kai seguir em frente para confrontar Vanessa. Logo vemos que Rini usou uma magia de barreira para os deixar invisíveis, mas para não levantar suspeitas, Kai diz que o pedaço de pano em seus braços reflete a luz e os deixa invisíveis. Chegando na sala de energia, Saki e Asharan ficam ali. Caso o confronto de Kai comece a dar errado, eles desligarão as luzes, para que Kai e Rini possam fugir no escuro. Indo para o próximo andar, o sistema de vigilância do prédio é acionado, e alguns demônios os encontram. Um deles diz que ver Rini é uma visão muito caótica e desagradável. Ao se prepararem para o ataque, Rini pega Kai e corre para levá-lo até a entrada do próximo andar, e diz que logo alcançará ele. Então vemos Ikki entrando no salão de Vanessa, e a cena corta, e agora, no andar de Jen, nos é mostrado que ela está dando trabalho ao demônio. E logo o derrota, modificando sua arma para um arco e disparando uma flecha especial. Com suas últimas palavras, o demônio nos fala que um humano, usando itens de elfos e anjos não tendo magia, pagará com sua vida ao longo do tempo. Logo mais demônios aparecem, mas Falin chega a tempo e a protege com sucesso. Voltando para o último andar, Vanessa o pergunta se por acaso vai se render como a maioria dos humanos fazem, ao saber que ela é uma sucubus. Epa, calma aí. Ainda bem que o prota pensa com o cérebro, né, amigos? Então Kaia diz que não veio para isso, e explica sua história de outro mundo. Vanessa ri ao ouvir que foi derrotada pela humanidade, mas ao ouvir o nome de Sid, ela fica estranhamente confusa em seus pensamentos. Mas se recompõe rapidamente e diz que já é hora de Kai sumir.
Porém, ele consegue cancelar sua magia e realizar um ataque corpo a corpo, mas cai na ilusão da Vanessa. Apesar dele ter boas reações, Vanessa pergunta o que fará com um golpe que pode destruir qualquer raça. Ela fala que não tem como escapar desse golpe, mas ainda assim, ele está de pé contra ela. Então Rini finalmente alcança ele e se prepara para enfrentar Vanessa junto. Mas no mesmo momento, vemos uma criatura saindo de uma fenda no espaço, dizendo que notou comportamentos inesperados pela palavra tabu, Cid, e começa a retirar o código de Vanessa desse mundo. Mas por algum motivo, o poder de Vanessa aumenta rapidamente e diz que um mero soldado do herói celestial não vai pegar sua cabeça, assim lançando uma magia extremamente forte. Apesar disso, a criatura ainda vive, mas recua por causa dos danos. Rini, então, diz ter medo dessa Vanessa de agora, pois a que ela enfrentou antes não se compara com esse poder todo. Então Rini corre, agarrando Vanessa em uma barreira para que Kai consiga fugir dali, mas logo vemos Vanessa se soltando com muita facilidade. Kai tenta ir para cima dela, mas é acertado em cheio por uma das magias de Vanessa. Rini fica muito abalada pensando que ele morreu, e graças a isso, vemos ela muito furiosa e despertando uma nova forma para lutar contra Vanessa. Ela consegue acertar Vanessa, mas ela logo revida, segurando suas mãos, ou dizendo que talvez se tivesse usado essa forma no início da batalha, teria alguma chance de salvar Kai. Mas ela surpreende Vanessa, colocando uma maldição nela, uma maldição que drena a vida de ambas com o tempo. Mas por ter pouca mana, a maldição se esvai, e Vanessa conta que seu covil tem 3 selos para impedir o uso de feitiços de qualquer outra raça. E a parabeniza por ter aguentado tanto tempo, já que é uma herdeira de todas as raças, ela é afetada 3 vezes mais pelos selos. E no mesmo instante que Vanessa iria finalizar ela, vemos Kai a salvando. Ele a agradece por ter ganhado tempo. Vanessa fica surpresa que ele tenha vivido depois daquilo. E o diz que conhece a raça dos humanos muito bem, mas não reconhece nenhum como um herói digno de se igualar a ela, e o pergunta se ele vai se titular um herói. Mas Kai a diz que não tem pretensão alguma de ser um herói, mas vai mostrá-la o espírito humano, e nesta batalha representará a humanidade. Então Vanessa invoca um enorme meteoro, mas Kai facilmente cancela sua magia. Ao atacá-lo com um ataque de grande área, Kai dá a ordem para apagarem as luzes. Agora no escuro, ela não pode sentir a presença de Kai, já que ele não possui magia, mas ataca a luz de sua espada, e vemos que era Rini. Então Kai aparece atrás dela e pega sua espada novamente, a derrotando. Agora, derrotada, Vanessa diz se lembrar de Cid e da reencarnação mundial, e ela os conta que isso deve ser a obra de um dos 3 heróis. Cid, sabendo que isso aconteceria um dia, a confiou a espada para escondê-la. Kai não entende, já que ela e Cid deveriam ser inimigos. Ela o explica que há eventos no passado que ele desconhece, um código oculto no mundo que ele conhece, chamado Código Zero. Em suas últimas palavras, ela reconhece que perdeu, e diz que se encontrar Kai novamente, o enfrentará como uma boa sucubo. Mano, esse reencontro aí vai ter que acontecer em outro site, tá bom? Kai fica aliviado por ter ganhado, e vemos a humanidade recebendo notícia da vitória dos humanos. Então vemos Kai explicando que se forem confiar na Vanessa, este é o seu mundo, mas algo aconteceu, e eles foram os únicos não afetados. Jen chega os agradecendo por terem ajudado a humanidade, e que agora podem reconstruir a cidade como era antes, e anuncia que vai embora de Urza, para ajudar os humanos de outras federações contra os heróis restantes, e o convida para ir junto a ela para tentar replicar a história de seu mundo. Kai aceita cooperar com ela para dar fim a esta guerra, e Rini diz ir junto, pois quer estar ao lado de Kai. Mais tarde, vemos Kai dizendo a Rini que se não houver um Cid aqui, ele mesmo acabará com a guerra. E por algum motivo, Rini enxerga uma silhueta de capuz nele. A cena corta e vemos Rini e um homem encapuzado correndo de uma criatura. E logo vemos ela, despertando na estrada com os outros. Voltando um pouco, vemos Rini e Kai ajudando na limpeza, mas Rini sente a presença de demônios por perto. Indo verificar, eles percebem que era uma armadilha, e vemos uma mulher dizendo que finalmente encontrou quem derrotou sua irmã. Ela o ataca, mas facilmente Kai cancela sua magia com a espada. Ela tenta atacá-lo por trás, mas Rini o defende. Então, ela os diz que está ali apenas para cumprimentá-los, e se apresenta como Haimariu, uma sucubo, e diz ficar surpresa que sua irmã, por vários milagres, foi derrotada por um humano. Mas se todos os 3 estivessem na capital, ele provavelmente não teria chance. Mas apesar de gostar muito de sua irmã, se ela não estiver por ali, ela é a número 1. E está grata a Kai por isso. Falando de negócios agora, ela diz que vai deixar a capital com os humanos por hora, apesar de poder recuperar ela quando quiserem. E o pede uma trégua, contanto que deixe as outras áreas com os demônios e fique somente com a capital para si. Kai diz que comunicará a comandante primeiro. Então, ela o diz que o apoia a derrotar as outras raças e o deseja boa sorte. E que se conseguir isso, dará um beijo nele. Kai recusa, mas ela insiste em roubar um beijo dele um dia. Antes de ir, ela o fala que tome cuidado com o herói celestial, pois ele tem agido estranho ultimamente.
Voltando para a estrada, Kai os diz que sua prioridade agora é derrubar os Celestiais. E ele os explica que os Celestiais são várias raças aliadas por serem mais covardes e astutas que humanos, criando itens e armas mágicas para lutar. Pode-se dizer que são humanos aprimorados. Jen fala no rádio que farão uma parada para descansar. Logo Rini pede a Ashara que abra a janela, pois viu uma fera mística nos céus, apesar dessa área ser dos demônios. Kai comunica todos pelo rádio, e vemos todos tentando derrubar a fera, mas ela consegue derrubar 2 carros. Vemos Kai fingindo atirar enquanto Rini acerta a fera com sua magia, assim a fazendo recuar. Ao anoitecer, vemos Kai dizendo que se sente mal por ter uma cabana tão grande para os dois. Apesar de ter cabanas isoladas para mulheres, Rini insiste em ficar junto a Kai. Então Jen chega dizendo que passará a noite ali também, já que eles estão ali como seus guarda-costas. Falin chama Kai para conversar a sós, e o diz que ela ficará de guarda ali fora, e ele deve ficar lá dentro para não deixar Jen sozinha com outra mulher, assim evitando suspeitas sobre Jen ser mulher. E o diz que Jen estará em trajes leves para dormir, e que não é para fazer nenhuma besteira. Entrando na cabana, Kai fala sobre hoje cedo, e diz que não esperava ver uma fera na área dos demônios. Jen o tranquiliza, dizendo que eles montaram defesas suficientes na capital caso uma fera ataque os humanos que estão por lá, e o avisa que se mexe muito dormindo, e pede desculpas se o chutar. Então, vemos as duas dormindo agarradas a ele. De volta na estrada, Jen os informa que o destino é a 8ª cidade, chamada Cassiopeia, nos arredores da capital da Federação de Io. Mais tarde, Saki fala que se ver um celestial vai atirar primeiro, mas Kai a diz que deve analisar bem, pois eles são bem parecidos com os humanos. Chegando lá, Rini diz ver fruta dos elfos por ali, e Jen explica que isso é devido à invasão celestial, já que eles enterraram a cidade com a floresta dos elfos. Chegando nos portões, vemos eles sendo muito bem recebidos, e o conselheiro dos rebeldes diz que a sua vitória contra os demônios os trouxe muita esperança. E vemos também que ele e a Falin se conhecem há tempos, então ele os leva ao seu comandante, Dante. No caminho, Falin desconheceu o comandante e sabe como ele é paranoico, e possivelmente vê Jen como uma ameaça. Na porta, conhecemos a comandante assistente, chamada Kibiri. Entrando na sala, Jen se apresenta ao comandante, e de cara ele julga sua demora para chegar e a pergunta por que vieram, questionando se planejam roubar seu exército com a sua glória. Ela o diz que vieram pois eles o solicitaram, mas ele a diz que seus subordinados fizeram isso por conta. Então, ela fala que sua prioridade é derrotar os Celestiais, e o dá um conselho, dizendo que ao derrotarem os Celestiais, vão voltar para a Federação de Io, mas não é ele nem ela quem vai decidir quem conquistou este feito, e sim o seu povo. A cena corta, e vemos que os Celestiais estão muito bem espalhados, e não se sabe bem a localização do seu herói. Logo, Jen se oferece para liderar a busca com os soldados de elite de Io. Na noite, vemos Ashara elogiando muito a comandante assistente, e Rini, por algum motivo, está intrigada com a assistente. Então vemos Jen e sua tropa entrando na Floresta dos Elfos, e vemos também Dante questionando as atitudes de Jen, e a sua assistente o conforta, dizendo para não se preocupar com coisas triviais. E vemos que ele considera muito sua presença. Jen retorna, dizendo que amanhã farão uma reunião estratégica sobre o mapa que criaram, e Falin se mostra muito preocupada por Jen ir sem ela em uma expedição. Na reunião, vemos que eles já têm informações sobre as rotas dos elfos, e agora farão uma estratégia de invasão na própria busca. Do lado de fora, vemos Rini ansiosa para realizar o ataque, mas Jen a diz para ter calma, pois se entrarem sem planejamento, serão derrotados. E vemos Dante, revoltado por Jen estar chamando muita atenção de seu exército, mas sua assistente o diz que tem um plano. Então vemos Dante falando ao seu conselheiro que vai liderar pessoalmente seu pessoal na Floresta dos Elfos, e vai capturar alguns elfos e anjos. Também o diz que já tem uma unidade voadora nas profundezas da floresta, e partirão imediatamente. Também o fala que está proibido de divulgar isso ao exército de Jen. Então vemos Rini se encontrando com Kai novamente, e dizendo que acha que a Kimberly não seja humana. A cena corta, e vemos armas jogadas ao chão. Mais acima, vemos o herói celestial dizendo a 2 jovens moças que esta terra pertence aos anjos, e que outras raças inferiores não são necessárias. Uma delas questiona o que seria a criatura atrás dele, mas ele apenas diz que rompe seu laço com elas. Então vemos que ele as ataca e cristaliza uma delas, enquanto a outra cai na floresta. Ela acorda em uma cabana em sua vila, e descobrimos que seu nome é Ereiren, e que ela é a sacerdote. E também descobrimos que eles capturaram alguns humanos. A cena corta e vemos Kai e seu grupo à procura de Dante, que está desaparecido. Analisando sua decisão maluca de ir à noite na floresta, ele conclui que ele foi instigado pela sua assistente, que pode ser uma elfa. Eles encontram as armas de Dante e seu grupo que parece ter caído em uma armadilha. Então Rini sente o cheiro de elfos próximos dali, e vemos eles sendo teletransportados por uma magia. E vemos uma fada correndo atrás de uma borboleta. Ao ver que eles são humanos, ela sai correndo em direção à vila. E vemos a Kibere dizendo que Dante e seu grupo estão bem.
e ela os libertará, contanto que eles lutem contra os anjos. Kaia pergunta por que traiu os anjos. Então, ela os leva até a Reiren, e lá, ela os propõe um acordo, onde eles devolvem os reféns e eles salvam a grande anciã do herói celestial. Ela explica que o herói mudou drasticamente, mas decidiu do nada que os anjos eram superiores, e ao ir questioná-lo, ele capturou a grande anciã. E como prova que não será uma armadilha para eles, Kiberei os acompanhará até o Palácio dos Anjos, arriscando sua vida. Mas Falin recusa, pois sua vida não vale a de todos os reféns, então a própria sacerdote os acompanhará. E antes de mais nada, ela fala que está fazendo isso para resgatar a grande anciã e evitar uma guerra civil entre os celestiais, que por acaso já estavam ouvindo toda a conversa. À noite, vemos ela e Kai conversando. Ela diz que pode ficar tranquilo, pois não fará nada até o acordo acabar. Então, ao saber que ele e a Rini derrotaram Vanessa, ela pergunta se seus poderes seriam eficazes contra o herói celestial também. Io diz que ao chegarem no palácio amanhã, muito provável terão que lutar contra ele. E se seu poder não funcionar, todos eles vão morrer. Kaia aproveita sua presença para perguntar sobre Cid, mas ela diz que não o conhece. Na manhã seguinte, vemos eles prestes a entrar no palácio e são teletransportados por um selo invisível. Chegando lá, vemos alguns anjos em meio às chamas. Seguindo em frente, vemos eles subindo nas plataformas, até que são atacados pelo anjo da guerra, Vicious. Ela os revela que quem colocou os outros anjos em meio às chamas foi o próprio herói celestial, pois eles se recusaram a seguir suas ordens, e informa como um aviso às outras raças que em breve vai ocorrer a execução da grande anciã. Ela os ataca, e vemos que Falin, Saki e Asharan lutarão contra ela para que os outros sigam em frente. Na próxima plataforma, vemos o anjo Rafael travando uma batalha contra Rini, enquanto os outros seguem mais à frente. No caminho para enfrentar o herói, vemos Jean pedindo desculpa por ter deixado a batalha contra Vanessa só para ele, mas dessa vez lutará ao seu lado. Na próxima plataforma, vemos a anciã capturada e o próprio herói celestial falando que todas as bênçãos vêm dos céus e são concedidas à terra. Contudo, a partir de agora, somente os anjos receberão essas bênçãos. A cena corta e vemos Vicious descobrindo que as armas de Falin são feitas de dentes de dragões das feras míticas. No mesmo instante, vemos Rini contra Rafael, que não parece ter dificuldades para conter os golpes de Rini. Então vemos Reiren, furiosa com o herói celestial, e avança para cima dele. Sem hesitar, ele invoca uma magia com seu bastão em direção a ela, mas Kai impede isso com a espada de Cid, deixando o herói celestial curioso sobre ele e sua espada. Então, Kai conta que esta espada foi a mesma que derrotou Vanessa, e acredita que ela tem potencial para desafiar o herói celestial. O herói começa a zombar da Vanessa por ter sido derrotada, mas Caio diz que duvida que ele esteja em posição de ridicularizar a Vanessa, afinal, ela não tentou executar seus próprios subordinados, e vemos o herói se mostrando bem mente fechada sobre tudo, dizendo que ele está acima de todos. No mesmo momento, Jen joga uma flecha nele. Apesar de se defender, ainda recebeu cortes, e o herói percebe todo o equipamento élfico de Jen. O herói então tenta acertá-la com um ataque forte, mas Jen consegue resistir por causa da imunidade a magias de sua armadura. O herói usa seu sino para invocar um ataque que acerta todos, mas Reiren consegue os defender com seu escudo. Então Kai e Reiren decidem salvar a grande anciã antes de mais nada. O herói até tenta os impedir, jogando sua lança em direção a Reiren, mas Kai corta facilmente ela. Reiren consegue chegar ao selo da grande anciã, mas ao tentar destruí-lo, ela percebe que nem mesmo o tesouro dos elfos consegue fazer efeito no selo, e começa a se perguntar como o herói consegue ter tanta mana e tantos poderes variáveis, e pensa que isso pode ser o motivo dele ter mudado tão de repente. Logo uma fenda se abre, e vemos aquela criatura aparecendo novamente. A cena corta, e vemos Rini e Rafael lutando. Rini consegue acertá-lo em cheio com um golpe. Em outra plataforma, vemos o grupo de Falin e Vicious lutando. E Falin consegue alcançar as asas de Vicious, e a fala que sabe que sua mana vem de suas asas, pois Kai a contou isso. Então vemos Rafael, com seu capacete destruído, dizendo que Rini pode seguir, e que talvez eles consigam derrotar o herói. Vicious também se dá por vencida, e pede que peçam desculpas em seu nome para a grande anciã e para Reiren, mas Falin se recusa, e diz que se ela quer pedir desculpas, que os levem até ela. Logo vemos o herói dando a ordem de ataque para a criatura, e vemos que só abrindo a boca, a criatura fez um grande estrago. Jen tenta acertar uma flecha, mas não tem efeito algum, e vemos Rini segurando a Jen no ar. Então Kai pergunta ao herói se ele sabe algo sobre a reencarnação mundial, mas ele nega tudo, menos sobre conhecer Cid.
mas na hora que iria falar, a criatura o pega e por falar a palavra tabu, começa a realizar o código 0, anunciando que vai remover o código do herói deste mundo. Vemos o herói sendo engolido pela fenda e logo em seguida a criatura deixa o local também, mas logo o herói retorna, porém com uma aparência muito diferente, como se tivesse se fundido a criatura. Ele os ataca com um ataque muito poderoso. Rini tenta segurar o ataque com seu escudo, mas ele se parte ao meio. E Rayren nota que ele está canalizando magia sem seus itens e tenta conversar com ele, pedindo para que pare com o que está fazendo. O herói a ataca novamente. Rayren usa tudo o que pode para se defender, mas o herói consegue quebrar sua defesa com muita facilidade e acertar seu ombro. Kai chega para impedir que o herói finalize Rayren. Kai tenta conversar com ele, mas não tem sucesso e percebe que este não é mais o herói que Rayren admirava. Então vemos os dois trocando golpes de espada, e Kai percebe que a espada do herói, sempre que danificada, consegue se regenerar muito rápido. Então vemos o herói canalizando um poder muito forte em sua espada. Kai avança contra o herói, os dois começam a trocar golpes de espada novamente, mas o herói simplesmente fala que não precisa mais de sua espada e a joga no chão do palácio, causando a destruição de tudo. Agora, sem sua espada, ele tenta se defender dos golpes de Kai com seu escudo, mas Kai consegue o acertar um golpe mesmo assim. O herói percebe uma brecha e agarra o pescoço de Kai. E logo vemos Rayren e Jen fazendo um ataque usando as habilidades élficas juntas. Elas conseguem acertar em cheio o braço do herói, o arrancando completamente. Agora enfraquecido, Kai com suas habilidades consegue tirar o equilíbrio do herói e o acertar um soco para o derrubar completamente. Agora, derrotado, o herói volta para si mesmo. Vemos que o local todo irá desmoronar logo, e vemos o herói dizendo a Rayren que não merece mais ser adorado por todos. No mesmo instante, o selo da grande anciã se quebra, então o herói conta a Kai que o profeta Cid tinha confiado as seguintes palavras a ele. Ela era para existir. E revela que o responsável pela reencarnação mundial é o ódio, e com suas últimas palavras, pede a Kai que destrua o ódio que agita este mundo. Vemos todos a salvos, e os anjos pedindo desculpas aos elfos pelo seu mestre. Kai pergunta quando foi que o herói mudou seu comportamento. Rafael o fala que foi no mesmo instante que a criatura começou a aparecer, e Kai fica se perguntando o porquê dessa criatura ter aparecido até mesmo quando resgatou Rini. Temos mais um sonho de Rini, onde o profeta Cid encontra a criatura e a pergunta se foi ela quem fez tudo isso. Logo ela acorda e abraça Kai aliviada, mas Jen chega e os interrompe, pois quer conversar com Rini sobre ela não ser humana. Kai pede desculpas por não ter contado antes, mas Jen não está brava, pois Rini já se provou ser confiável aos humanos, e concluem que deveriam contar para Saki e Asheron também, mas para os outros soldados isso poderia causar confusão, então decidem manter isso em segredo entre eles por agora. A cena corta e vemos Jen e a grande anciã fazendo um acordo, onde daqui a um ano os Celestiais não terão permissões para entrar em cidades humanas e nem os humanos nas florestas dos Celestiais, assim estabelecendo uma trégua, e acabam ganhando alguns presentes dos anões para futuras batalhas. E vemos a grande anciã os dizendo que para ajudá-los a passar pela floresta vão enviar um de seus representantes como guia, e os fala também que gostariam muito de saber o que de fato aconteceu com o herói celestial, pois ele mudou há 10 anos atrás após combater a invasão do herói das feras místicas na floresta. Rafael conta que o confronto deles parecia que estavam conspirando alguma coisa, e logo depois a criatura começou a aparecer. Rayren entende as ações da grande anciã em cooperar com os humanos em sua jornada, mas a pergunta é quem aceitaria isso, e logo a anciã diz que será Rayren que irá acompanhar eles, pois ela parece ter se entendido muito bem com o Kai, já que não se afastou dele em momento nenhum. Mais tarde, vemos Jen contando ao exército de Io sobre a trégua dos Celestiais e seu prazo de 1 ano, e agradece a Dante por dar suprimentos a eles para o restante de sua expedição. Dante explica que agora, com 2 heróis derrotados, a visão que os outros 2 heróis têm dos humanos pode ser vista como uma ameaça. E por isso, a cooperação dos exércitos rebeldes é essencial, e explica sobre o líder do exército de Yulun e luta contra os espíritos, chamado Balmung, o Rei Leão. Falin diz que Balmung é um excelente comandante e está em dívida com ele, mas Dante fala o contrário, pois não confia muito em Balmung. Falin pede desculpas pela sua grosseria, mas fala que se Dante deixasse seu ego de lado, ele poderia ser um bom líder em nome da nação dos humanos. Mas ele confessa que vai deixar este papel para Jen, mas ela logo diz que não almeja algo grandioso assim. Seu desejo é apenas acabar com a guerra entre as raças. Agora, vemos o herói das feras e o herói dos espíritos conversando sobre a queda dos 2 heróis. O herói da fera diz que fica muito triste com tudo isso, mas logo, o herói dos espíritos diz que ele está mentindo, assim, fazendo com que o herói das feras confesse que suas intenções ali agora é fazer com que a raça dos espíritos desapareça do mundo.